Como chegamos a isso? A caminho de 260 mil mortos, UTIs lotadas Brasil afora, falta de vacinas. E com o presidente de discursos e práticas de um genocida, que há décadas diz quem e o que ele é e o que ele quer. O que ele quer, repetiu há 2 semanas, discursando para cadetes do Exército. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. Então vou repetir aqui. Brasil! Imagem e som estão correndo de quartel em quartel, inclusive das PMs. E o que Bolsonaro quer? Quer, como acabamos de ouvir, que seu governo já militarizado e produto da chamada guerra híbrida se torne outro regime. Bolsonaro sonha ou delira com a ditadura clássica. A chamada guerra híbrida teve e tem no Brasil um laboratório dos mais sofisticados no mundo. Bolsonaro é um fascista. O que é nuclear entre os seus seguidores é também fascista e, com autorização do chefe, estão se armando. Por isso, esses pacotes de Bolsonaro liberando o porte e uso de armas e munições. Ele e eles já eram fascistas enquanto ainda se debatia o que é o fascismo, o que é o nazismo. Vocês lembram? Há poucos anos. Componentes da chamada e tal guerra híbrida. Divulgação massiva de mentiras. O site de checagem aos fatos segue contando. Em 790 dias de governo, a contar agora 1º de março, Bolsonaro já deu 2.507 declarações falsas ou distorcidas. Leia-se, na média, mentiu mais de 3 vezes por dia. Nesta segunda, ele exagerou. Ao falar de Covid, mentiu 5 vezes. Guerra híbrida, lawfare, o uso do judiciário para prejudicar, para perseguir adversários. Ainda a guerra híbrida, intervenção externa nas eleições. E mídias subjugadas, seja por corrupção e ou interesses das empresas e ou dos seus, os e as jornalistas. E, no avançadíssimo Laboratório Brasil, um governo de militares, coalhado de militares. Indecisos se dão ou não, se será ou não necessário o passo seguinte. Avançar ainda mais em direção a outra etapa de um golpe clássico, mesmo que com características do século XXI. Começa antes, mas para termos um marco visível nesse processo de assalto às instituições, vamos ao impeachment de Dilma. Desde o chamado mensalão, o do PT, não o do PSDB, que era de 7 anos antes, se passavam 11 anos de manchetes e debates sobre corrupção quando chegou-se ao impeachment de Dilma, que nunca teve formalizada e concluída nenhuma acusação de corrupção pessoal contra si, mas que foi derrubada por notórios corruptos numa sessão da Câmara comandada por conhecidíssimo corrupto e corruptor Eduardo Cunha. Vésperas da reeleição de Dilma, entre a quinta-feira 23 e o domingo 26 de outubro de 2014. Segundo turno da eleição presidencial. Começo da tarde da quinta 23. A capa da revista Veja já repercutia com o título Eles Sabiam de Tudo. Segundo a revista Veja, durante o interrogatório, o doleiro Youssef teria dito a um suposto delegado: o Planalto sabia de tudo. Mas quem no Planalto teria perguntado o delegado? Lula e Dilma teria respondido o doleiro. Mas, segundo a mesma Veja, o doleiro não apresentou e nem foram-lhe pedidas provas. E essa cascata no linguajar jornalístico serviu para incendiar
as redes nas vésperas da eleição. Vocês devem se lembrar do boato que tomou conta do Brasil na noite anterior à eleição. E o CEF foi morto. Era só mais uma mentira. Por que essa reportagem exatamente nessa data e a capa sendo antecipada para quinta-feira? Porque no dia seguinte, a sexta-feira 24, se teria o debate final entre Dilma e Aécio Neves, isso a 2 dias da eleição presidencial, domingo 26. A reportagem, escorada no vento e péssimas intenções, foi munição para Aécio às vésperas da eleição. Ainda não reveladas, mas existiram e mais dia menos dia serão contadas com detalhes. Pressões de bastidores nestes dias pré-eleição de 2014 são importante capítulo na história da tal e chamada guerra híbrida no Brasil. Vamos a algo do acontecido. A direção da revista Veja, a então direção da Abril, soltou essa capa. Eles sabiam de tudo com uma certeza. Certeza que o Jornal Nacional e o Jornal da Globo repercutiriam o fato naquela quinta-feira, a tempo de impactar o debate do dia seguinte, a sexta-feira. Mas a Globo nada repercutiu nos seus telejornais daquela quinta-feira e nem nos telejornais da sexta-feira. Então, da cúpula da Abril partiram pressões e cobranças endereçadas à TV Globo e à família Marinho. A queixa da Veja e Abril de então foram abandonadas sem a parceria da Globo no momento de um ataque decisivo a Dilma. No topo da Abril, até o sábado, uma expressão sobre a Globo: covardes. Mas por que os telejornais da Globo não noticiaram nem na quinta nem na sexta-feira? Porque o debate Dilma e Aécio seria na noite da sexta-feira. E na Globo se temeu pela ausência de Dilma ou sua reação durante um debate assistido pelo país inteiro. A oportunidade para a Globo atender às pressões, que foram variadas, surgiu na noite da sexta-feira 24. Em retaliação à reportagem da Veja, um grupo de 200 pessoas jogou lixo diante do prédio da Abril e pichou paredes. Seriam integrantes de certa União da Juventude Socialista, segundo o noticiário, vândalos. Esse ato permitiu à Globo repercutir não apenas a pichação e o lixo nas portas da Abril, mas a capa da Veja, e isso há horas antes da eleição. E a pressão sobre a Globo naqueles dias não foi apenas da Abril, partiu também do Supremo Tribunal Federal. Pressão feita pelo ministro Gilmar Mendes e endereçada diretamente a um dos irmãos Marinho. Registre-se, Gilmar Mendes não trabalhava com a hipótese de Lula ser preso, e sim do PT desmoralizado depois dos escândalos Mensalão e Petrolão, com o caminho do poder aberto para o PSDB. Uma correção de rota, talvez imposta pelos fatos, e não se sabe até onde, Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, agora diz: o conteúdo das mensagens às vezes dá asco. Mensagens da Lava Jato expostas pela Vaza Jato. Segue Gilmar: a ideia de transferir alguém para uma prisão para que fale ou delate, de alongar a prisão, é conversa de procuradores ou de gente do PCC. Tudo isso é muito chocante, diz Gilmar. E o Supremo hoje segue fazendo cálculos e não julga a parcialidade ou não do então juiz Moro ao julgar e condenar Lula. A ideia por lá neste momento é admitir a parcialidade do juiz Moro e anular a condenação de Lula no caso do triplex, mas manter Lula na coleira do impedimento em relação à eleição presidencial de 2022. Enquanto isso, as grandes mídias do mundo já julgam e condenam a Lava Jato. Relata Nelson de Sá na Folha.
Economist e New York Times começam a dar as costas para Moro. No New York Times, Gaspar Estrada escreveu: Moro usou métodos em flagrante violação do Estado de Direito. Como recompensa, recebeu o cargo de ministro da Justiça. Na Economist dessa semana, o impulso anticorrupção se desfez pela politização da justiça. O Supremo faz cálculos e Bolsonaro avança. Já tornou feudos pessoais a ABIN, a Polícia Federal, o topo da Procuradoria-Geral da República, a Petrobras. Desmontou e remontou no Rio de Janeiro o grupo de procuradores e policiais que investigava a dupla Flávio Queiroz, rachadinhas e tudo mais. E assim vai matando investigações que chegavam aos negócios da família e do Queiroz e sócios com as milícias. No Superior Tribunal de Justiça, gente de olho numa cadeira no Supremo Tribunal Federal entrou nesse jogo. Mas a sede é grande. Manchete do Globo nesta segunda-feira. Flávio Bolsonaro comprou mansão de 6 milhões de reais em bairro de luxo em Brasília. Para tanto, certamente Flávio e Queiroz racharam de trabalhar naquela fantástica fábrica de chocolates. Na cara dura, obviamente. No Superior Tribunal de Justiça foram anuladas as quebras de sigilo fiscal e bancário de Flávio Bolsonaro. Assim, por ora, a família, amigos como Wassef e Queiroz podem dormir em paz na nova mansão em Brasília. Já o Brasil não tem como dormir em paz. A situação é tão grave que já temos até ensaios de meia-culpa, com jornalistas e mesmo mídias admitindo, enfim, significados e consequências de Bolsonaro e do bolsonarismo, reconhecendo que não entenderam ou não enxergaram, ou pior ainda, a construção de um projeto de poder fascista. O jornal Estadão, depois daquele célebre editorial intitulado Uma Escolha Difícil, agora em novo editorial diz: mesmo os crédulos que confiaram nas promessas liberais e modernizantes de Bolsonaro começam, ora vejam, a desconfiar que foram enganados. Ah, é? Ora vejam, crédulos. Crédulos onde, cara pálidas? Nos editoriais, por exemplo? Ou entre jornalistas que capitanearam essa caminhada para a escuridão e agora buscam se afastar da história que ajudaram a criar? Por que esse clássico, o jornalismo das obras depois de prontas? Agora, nesse momento, porque mexeu no bolso, as incertezas, a Petrobras, etc. A preocupação, notem, não é com o genocídio nem com a pilha de mortos que não para de crescer. Não é com os 70 milhões de pobres e miseráveis, cada dia mais. É com as reformas liberais e modernizantes. Em dezembro, a Goldman Sachs, um dos deuses de o mercado, anunciou: estaria a caminho novo boom de commodities. Segue sólida a recuperação na China e Trump se foi. Se debate, será um boom ou um mini boom? Um vento ou uma ventania? Mesmo um vento em situações normais já ajudaria o Brasil. Mas há dúvidas. Bolsonaro isolou o Brasil do mundo. Brasileiros seguem morrendo num genocídio que não sabe até onde chegará. São muitos o se pelo caminho. Se, ainda mais por aqui, o dinheiro grande não fosse tão... Perdão, mas a palavra não é insensível, é canalha. Oremos, mas sem saber o orar para quê diante de um dilema já posto.
Se o Brasil pegar ao menos um ventinho, um vento de uma recuperação mundial, crescem as chances da reeleição de Bolsonaro, o que significaria mais tempo, mais 4 anos para uma completa destruição do país. Por outro lado, se o Brasil não sair do fundo desse poço em que foi metido por Bolsonaro e seus cúmplices, Bolsonaro seguirá acelerando na busca sôfrega do que sempre quis. Bolsonaro anuncia publicamente há mais de 30 anos o que quer, uma ditadura para chamar de sua. Seu declaradíssimo sonho ou delírio sempre foi esse, ser um clássico e grotesco ditador.